Salve nação! Saudações rubro-negras! Temos aqui um corte do programa Linha de Passe analisando a classificação do Mengão e a eliminação do Verdinho, do Cheiro Verde, do time que é ajudado pela arbitragem, cara, do Varmeiras. Que absurdo, né, cara? Não dar um pênalti daquele é um absurdo, né? Muito bem, já chega deixando o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo, né? Simbora! Então o Flamengo avança. Aliás, é uma classificação maiúscula do Flamengo. Se a gente olhar o ano passado do Flamengo, né? Tudo que era mata-mata perdia e passava vexame. Você eliminou o Palmeiras em casa, né? Exatamente. Isso. O Flamengo elimina o Palmeiras da Copa do Brasil, dentro do Allianz Parque, depois de já ter vencido o Carioca em cima do Fluminense na semifinal. Então, assim, é um Flamengo que vai virando a sua página cada vez mais do ano de 2023 e na semana que vem já começa outro mata-mata para o Flamengo pela Libertadores. A gente tem números aí, aliás, não são números, a gente tem uma análise desse primeiro tempo, do que foi o primeiro tempo de Palmeiras e Flamengo. Vamos dar uma olhadinha. Olha só seu posicionamento foi médio. O primeiro tempo de Palmeiras. Vocês lembram do jogo da semana passada? Palmeiras e Flamengo? Você inverteu. Aquela acusação de covardia, porque o Palmeiras foi covarde e tal. Você inverteu. É o que falou o Pedro. Você inverteu. Olha só o posicionamento médio do Palmeiras no primeiro tempo, lado esquerdo da sua tela, time de verde ali, o Flamengo, lado direito da sua tela. As linhas mais grossas, verdes ou pretas, são as linhas, sim, a maior quantidade de interações entre um jogador e o outro. Sim, tudo mais. Foram primeiros tempos, de fato, muito parecidos, mas com essa diferença que o Léo falou, né? O Palmeiras fez isso porque precisava fazer isso e o Palmeiras talvez não precisasse fazer isso. O Flamengo talvez não precisasse fazer da maneira como fez. Então, tem muito mérito do Flamengo no primeiro jogo por ter atacado daquela maneira, por ter pressionado e criado tanto. O Palmeiras não tinha outra alternativa. Ainda assim, foi muito bem. E acho que arrefece a pressão na hora que perde os dois caras pelo lado direito. Porque, por mais que... Eu nem acho que o Felipe Anderson estivesse mal no jogo. Acho que talvez a gente devesse ter visto isso mais, né? Já no primeiro tempo, quando o Palmeiras talvez tenha saído de maneira até mais arrebatadora para frente. Foram jogos parecidos, porém, essa diferença acho que ela é essencial. O Palmeiras, ele sai para o jogo porque ele precisava sair. Eu acho que... E o Flamengo, ele se defende dentro de um contexto também, que ele sabia que... Claro, correu muito risco de tomar o gol, né, depois o gol anulado do Lopes. Correu esse risco, é verdade. Mas eu acho que tem muito mérito do que o Flamengo fez no primeiro jogo. Jogar da maneira como o Flamengo jogou na primeira partida, com aquela intensidade, naquele primeiro tempo, criando... Porque o placar... Onde o 2-0 foi pouco. Então, exatamente, é isso que eu ia falar. Porque o placar não foi talvez um placar que tenha refletido o primeiro jogo. O 2-0 do primeiro tempo no Maracanã é pouco e o Flamengo poderia ter feito 3 em pelo menos 2 oportunidades, poderia virar 4 no segundo tempo lá. E o Flamengo, o Abel, ele queria um pouco, quando ele vai ao Maracanã, ele escolheu um pouco onde ele posiciona o seu time. Hoje, acho que não necessariamente o Tite escolheu onde o time dele esteve posicionado. Foi o Abel empurra. É. O Abel empurra. Quando ele bota só o Aníbal ali, que ele bota os 4 por dentro, ele bota 2 pelo lado. Porque uma coisa, a gente já comenta muito aqui, é a pressão pelo movimento, é só o abafa. E hoje não. Hoje você tinha o Mike de um lado, você tinha o Caio Paulista do outro. Você tinha a bola que sim levantava. De algum jeito você sabia porque a bola estava levantando. Você tinha gente chegando por dentro, você tinha Veiga e você tinha Anderson. Você tinha o Rony com o Flaco, eu vi até eles trocando em alguns momentos. Em algum momento o Flaco foi lá empurrar e o Rony sai para tentar confundir. Então o Palmeiras Veiga com uma sabia liberdade o que ele estava não teve fazendo no primeiro e empurrando. E aí o Flamengo fica quase sem respirar, é uma coisa quase nas costas ali. E assim como no primeiro jogo, que o Palmeiras só vai respirar no primeiro tempo quando o Cebolinha sai, o Flamengo só vai respirar quando sai o Felipe e o Mike até se entender. E aí o Palmeiras obriga o Tite a mudar. Gerson cai para o outro lado, e não porque o Gerson flutua no esquema, não. Cai para o outro lado para resolver para o Luiz Araújo cair para a direita, porque a coisa não funcionava. Então, mas eu discuto um pouco a saída do Luiz Araújo ou de um jogador com essa característica, ainda mais vendo que o Cebolinha entrou. Né? Porque, assim, a gente sabia que... Não, tô falando do primeiro... Não, sim, eu tô falando no segundo. Eu tô falando no segundo, porque... Ele entrou no finalzinho, 88. Então, talvez não tivesse condição... lugar do Arrascaeta, condição de jogar mais tempo e tal, mas enfim, o jogador com essa característica... O Bruno estava também, né, no banco. Eu acho que o jogador com essa característica, ele talvez fosse útil para o Flamengo levar mais perigo e, de repente, eu acho que para o Tite ter começado
com o Luiz pela esquerda é que não dava pro Cebolinha. Pro Cebolinha. Não, que não dava os 90 E minutos, é onde certo. o Luiz Araújo foi bem. Ele vai bem no segundo tempo com o campo, no Maracanã. É. Eu acho que é a diferença também. O Flamengo, ele vai bem tendo que atacar uma defesa do Palmeiras postada e ele vai bem tendo que sair em velocidade. O Palmeiras, ele praticamente não entra em campo no Maracanã. O Flamengo, em algum momento, no Exato. segundo tempo hoje, o Palmeiras escapou de viajar de volta para São Paulo com a coisa resolvida. Então, Sim. a superioridade lá, porque fica muito fresco o jogo de hoje, mas a superioridade da semana passada era algo muito O Flamengo maior jogou do que exatamente pelos hoje. 2 jogos, Sim. né? E se classificou por isso, né? Ainda que o placar... Veja que buscou uma deficiência que ele enxergou no adversário e o Tite faz o quê? Peraí, terceiro, 3, fortalece, deixa os laterais para bater com laterais do Palmeiras e tentar diminuir um pouco esse festival de cruzamentos. Sim. Agora, é mais difícil. Quando você pega o Palmeiras, naturalmente, embora no Maracanã não tenha acontecido isso, né? Você veja que você às vezes quer defender uma tese e o jogo te arrebenta. O Palmeiras, naturalmente, com seus titulares, se defende melhor do que o Flamengo. Porque Rony, ele vai morder, ele vai correr, ele vai pressionar. O Veiga faz isso. O Flaco Lopes... Coisa que Pedro e Arrascaeta não fizeram no início do jogo. Pedro, Arrascaeta e Gerson Palmeiras já começava tem mais Mas aí, dificuldade. gente, E o Luiz Araújo Passagem. também. Mas é o ônus e bônus dos jogadores que você exatamente. tem. Porque... Mas a situação do Palmeiras, quando empurra, aí é o lance assim, o Palmeiras levou o Flamengo lá para trás. E o Flamengo, com os jogadores que tem, quer sair para jogar. O Flamengo não vai... essa característica não é para o Flamengo... Tite chegou e falou, ó, todo mundo, Luiz Araújo aqui atrás, todo mundo aqui atrás. O Flamengo veio até para ter um jogo mais confortável. Não conseguiu ter. Então, quando você exige que jogadores que normalmente têm dificuldade de marcação tenham que trabalhar muito, ele pode sofrer mais. Então, daí eu vejo a alteração no segundo tempo de tentar dar uma encaixadinha para impedir aquele festival de bolas que o Palmeiras colocava na área do Flamengo. Como não podia ser diferente, né? Tivemos as famosas tretas extracampo, né? Quantas você quer falar? Nossa, a gente tem fez de, uma... tem de ter mais Você é democrático, vocês escolhem. Eu só preciso colocar aqui um Veja a hora da VTzinho. Olimpíada agora chegar de novo. Porque quando a gente vem pro extracampo, já estou esperando a Olimpíada, cara. Vamos lá. O negócio é o marcha seguinte, atlética, a gente tem uns trechos aí de declarações de Braz, de Leila, enfim, etc. A gente vai falar de arbitragem. O Tite não. Abel não. Por que o Tite não? É uma decisão do Flamengo. Os jogadores e o Tite não falaram hoje. Por quê? Roda aí, falou. Vamos lá, vai. Vamos lá. Daqui a pouco eu te explico. É assustador o pênalti em que nem, assim, com a facilidade que se manda continuar o jogo com a maior tranquilidade do mundo, sem braço esticado, braço... um lance que muito tranquilo de se ver. Mais uma vez, o que me assusta é o VAR. Não é nem o juiz ali, porque o juiz pode, mais uma vez, não, está coberto e não vê, mas depois, nas imagens, seria a coisa mais fácil do mundo. Com relação à expulsão do Abel, eu achei muito arbitrário, achei muito dura, não é? Cara, me espanta muito ouvir isso de uma mulher, cara. Expulsão. Eu achei muito mais, eu não sei, foi por ato gesto obsceno. O que eu achei obsceno foi a paciência que o árbitro teve, não é? Nas paralisações, nas ceras, entende? Isso eu achei obsceno. Ela tá invertendo os valores, né, das coisas, né? Não é? O pouco acréscimo que se deu. Pois é. Então, vamos lá, vamos debater os dois Passação lances de aí pano que o aí, Braz reclama. Depois a gente vai falar do Abel também, porque o gesto obsceno, segundo o Daronco, o gesto obsceno. Foi lá nas partes baixas e mostrou pro... Bom, a gente vai discutir isso. Esse lance aí, é óbvio, é claro que é pênalti? Tá tão escandaloso assim? Para mim, eu não vejo o contato. Eu vejo o Vitor firmando o pé no chão e o Gerson caindo. Ele está muito bem colocado, é bom destacar isso. Sim. E não vejo razão para a chamada de VAR aí, não. Alguém acha que foi pênalti aí? Não. O toque seria no segundo pé do Gerson, né? É. Que já estava caindo. Eu acho que vai ficar
como disse o Gaciba uma vez, tem lances que são 5-0 numa mesa de 5 pessoas e lances que são 3-2. Vai ficar nisso e, para mim, não vai justificar o... Olha, ninguém fala, vai falar o dirigente para reclamar da arbitragem como se a classificação tenha sido sofrida só por isso. Meu ponto é esse. E aí está caminhando para isso. O pós-jogo, antigamente, ele era o pós-jogo daquela história antiga, do repórter que entra no vestiário, depois ele vira de uma zona mista pasteurizada, depois do cara que fala só na saída do campo, agora ele virou o pós-jogo do dirigente comentando a arbitragem. Sabe? Aí eu já acho que esse é um lance, assim, que é muito difícil de interpretar, de ver, porque se eu escolher um lado, eu acho que qualquer lado que você escolha, você não está errado. Se o árbitro dá no campo. Né? Pelo seguinte, o Gerson tinha tudo para sair com a bola de frente para o gol. Ele não vai se atirar. Então, algo aconteceu ali. O pé é o Vitor Reis. O pé dele, você não vê, você não consegue dimensionar o contato. Sim. Aí, a gente não vê o contato, esse é o problema. De longe você fala, é pênalti. Aí, na hora que se aproxima, você não consegue ver. Mas também te afirmar que não foi nada, eu não consigo. Entendeu? Eu acho que é um lance para o momento, para o árbitro. Como no outro lance, por exemplo, o lance do braço. A Renata Ruel acha que foi pênalti, acredita que sim. O Simon que não. A gente vai mostrar na sequência. Agora, ninguém duvida que a bola bateu no braço. Sim, são as interpretações de cada um que são diferentes. O problema para mim é que, assim, sempre no Brasil, qualquer interpretação é válida. Porque a gente tem... Então, assim, vamos pegar o exemplo desse lance na Premier League. Que a gente sempre fala, que para mim eu sei que os colegas não concordam, mas para mim não existe comparação, assim, do quanto é melhor na Premier League do que nas outras ligas europeias, inclusive. Eu acho que lá é melhor porque todo mundo aceita. Não, eu acho que é melhor porque lá existe um critério muito claro de que é o seguinte, esse lance aqui, ele não seria nem discutido a partir do momento em que o árbitro não marcou. Porque a gente não vê na imagem o tal do toque. E se o árbitro tivesse marcado, também ninguém iria discutir. Então, você tem um pouco razão. É verdade. O bom é que, assim, quando você tem lances em que claramente a decisão precisa ser do árbitro, até porque a imagem de vídeo não mostra nada diferente, acho que é diferente do lance do braço, que é uma coisa interpretativa, da bola tá indo pro gol, não tá indo pro gol, tá vindo de cima para baixo, o braço tá aberto, que é um lance... Aí, ó. Que é um lance interpretativo, mas que no Brasil, o que acontece com todos os lances de arbitragem? Porque ninguém tá discutindo que a bola bateu no braço. Tem gente falando do empurrão no Murilo, eu nem acho que esse tipo de... Isso aí não é empurrão. Tava desligado o microfone. Cara, se isso não é pênalti, o que é pênalti no Brasil? Fala pra mim. Eu já vi pênaltis dado muito menos que esse daí, cara. Que lixo essa arbitragem, hein? Lixo. Vergonha. Mas acho que a questão é o quanto que esse toque é um toque... a interpretação que o Simon fez é uma, a que a Renata fez é outra. E no Brasil, esse é o problema. Como toda interpretação acaba sendo válida, é óbvio que o torcedor de um time vai falar uma coisa, o torcedor do outro time vai falar outra coisa, e aí a gente tem as certezas absolutas. E essas certezas absolutas, elas fazem um mal enorme para o futebol brasileiro. Porque, assim, basta você definir os padrões. Quando eu falo da Premier League, e eu sei que os companheiros não concordam tanto, eu gosto da Premier League porque lá o critério é muito claro. Lá o critério em relação... E claro que vai ter erro lá. Sabe por que foi pênalti? Observa, galera, na hora que a bola tá caindo, o Pedro tá ajeitando a perna para matar a bola, para ajeitar a bola. E daí, o bonitão tira a bola com o braço, quer ver? Também. Vai ter erro crasso em qualquer coisa. Tem erro em Copa do Mundo, tem erro em Euro. Agora, observa o movimento do Pedro, olha só. Mas lá você tem um critério muito claro. De que Daí o Murilo tira a bola do Pedro, né? Por isso que foi pênalti. O pênalti precisa ser um pênalti muito claro, que o cara teve uma intenção, que o cara fez alguma coisa. Não é o nosso critério. Aqui, muitas vezes, em vários jogos, isso daí seria marcado por penalidade. Nós temos fases, porque a gente é de fase. Né? A gente tem fase do campeonato que toda bola, todo contato de bola com o braço, com a mão, é marcado pênalti. Aí você tem uma fase do campeonato que isso muda. Agora eu entendi, eu estava tentando entender por que o braço está esticado. Por que o braço está esticado? A Renata vem com o argumento, você pegar a regra, você fala assim, não é uma posição natural. Realmente, assim...
Só que, para um zagueiro, o que ele está buscando? O contato ali para não perder a referência do atacante. O atacante. O zagueiro vive do contato, gente. Você está aqui, e não é um contato com falta. Ele precisa sentir. Você está ali. Você precisa saber onde está o cara, vai dar o giro. Só diz que o braço é o seu olho ali. E nesse caso, ele vai para tentar o contato e o Pedro sai, né, para evitar o contato. Então é natural que o braço esteja esticado. Agora, é uma posição antinatural? Tá bom, marca o pênalti. Eu acredito que isso é da natureza do jogo também, o cara buscar esse contato. Uma coisa é alguém chutar a bola no gol, você está assim. Cara, ninguém fica assim, você está tentando dar de goleiro e aí evitar. Agora, essas questões do o que é uma posição antinatural... Então, por isso que você tem que definir padrão. Como é que alguém sobe para cabecear, por exemplo, sem subir com esse apoio dos braços? Ninguém sobe com o braço aqui. Então é o seguinte, muitos pênaltis são marcados quando o cara está aqui, ó, a bola bate no braço. Pô, é natural de quem sobe. Diferente se o cara vai fazer um cruzamento, você está aqui, você botou o braço na frente do corpo aqui, aí, né? Você dá um tapa. O problema é assim, acho que a gente precisava... Mas a maneira que se fala na entrevista é isso, que bloqueou o chute, o que não cabe é, de um lado, óbvio que foi, exato. Do outro também. Óbvio que não. Só que assim, enquanto tiver uma camisa de um lado e outra camisa do outro, a gente não consegue analisar e apontar soluções para os problemas da arbitragem de uma maneira minimamente irracional. Então, essa irracionalidade na discussão da arbitragem, porque a discussão da arbitragem só acontece nos lances específicos, ela torna impossível a melhora. A melhora são coisas tão óbvias e tão fáceis até de serem feitas. Num começo de campeonato, você mostrar uma série de lances e falar, gente, isso aqui não vai ser mais pênalti, tá? Isso aqui não vai ser mais pênalti, isso não vai... Eu estou pondo tudo, não vai ser mais pênalti, porque eu sou a favor dessa... Sim. Para que a gente pare com esse negócio de que tudo é pênalti. Eu vou te dar um exemplo aqui que foi muito polêmico na Euro até. O lance do Cucurella no Espanha e Alemanha. O braço dele está aqui, está abaixado, a bola bate no braço. Aí, pênalti no dia seguinte, assim. Olha, teve essa palestra aqui do Rossetti para os árbitros. Ele mostrou um lance exatamente assim e disse, isso não da Roma? Na final da Liga Europa? E ele disse assim, neste lance, eu não espero que vocês marquem pênalti, porque existe uma biomecânica do corpo. Perfeito. E a gente quer que isso seja respeitado. Ponto. O árbitro foi apitar o jogo, tinha isso na cabeça, viu a bola bater aqui no braço e falou, não é pênalti. Só que isso não pode acontecer depois de um jogo. Porque depois de um jogo, vai ter sempre a contaminação clubista que acaba com qualquer Sabe um lance, desculpa, Willi, sabe um lance parecido com esse? Brasil e Croácia, Copa de 2022. Eu não lembro quem era o cara, acho que era o Juranovic. Porque ele tá olhando para cima assim, a bola bate no braço dele. Não é pênalti também. Sabe? Por isso que eu acho que isso aí também não é. Seria muito mais fácil pra gente aqui, para ninguém encher o saco da gente. Foram 2 pênaltis. Seria muito mais fácil. Foi pênalti, foi pênalti. Exato, bom, não tinha nem discussão. Ninguém enche o saco, cara. Ó, tem mais 2 lances aqui, a gente está no pique. Quanto tempo mais de programa aí, Dimas? Vamos, 9 minutinhos ainda? Tá bom, 7, 8 minutos. Então vamos lá. O lance do gol do Palmeiras que foi anulado, Jean. Então, aqui, cara, tem uma coisa que eu assim, também... infelizmente, a gente tem 2 camisas envolvidas e o olhar vai ser em cima das camisas e tudo mais. Fica muito claro na hora que a linha está sendo traçada ali, que é óbvio, você coloca 1 milímetro para cá, tá no ombro, coloca 1 milímetro para lá, tá no ombro, e onde você largar a linha, ele vai dar impedimento ou não impedimento. Qual é o problema disso ou como você resolve isso? Para mim também é uma questão muito clara e que tem que ser resolvida. Não adianta ficar reclamando desse tipo de lance. Porque esse tipo de lance, cara, assim, aonde quer que o cara coloque a linha ali, você vai ter que acatar e falar, o VAR trabalhou, traçou as 2 linhas e deu impedimento. Então não tem discussão. Se você quer essa coisa milimétrica, existe uma solução. Uma solução muito clara e que custa dinheiro. E que a CBF deveria, diante do ambiente de desconfiança que a gente tem no futebol brasileiro, deveria ser prioridade da CBF para a próxima temporada, para a segunda metade do campeonato, para o que quer que seja, que é o VAR semiautomático. Porque o VAR semiautomático, ninguém vai discutir, ninguém vai ficar falando que traçou a linha aqui, que traçou a linha ali, que é ridículo, que não é ridículo, vai ser milimétrico. Eu discuto que a gente tenha gols anulados por milímetros, porque não é o conceito. Eu também, cara. Eu sei, mas assim... incomoda muito. Mas no Brasil é melhor, William, porque você tem uma desconfiança tão grande sobre tudo, que é melhor que um computador
né, haja praticamente automaticamente, porque aí você não tem que traçar linhas, né? A única coisa que você pode errar é o momento que a bola está saindo do pé do jogador, mas mesmo para isso você tem uma solução tecnológica e pronto. Aí o computador vai te dizer e ninguém vai poder discutir onde traçou a linha. Mas a CBF não quer gastar dinheiro. A CBF recebeu 70 milhões de reais pelos naming rights do Campeonato Brasileiro. Acho que dá para comprar alguma coisinha. Opa. Eu faria muito dá bom para uso desse comprar dinheiro. alguma coisa. Você sabe assim, quando tem esses lances, o que faz quem está fazendo a linha? Aproxima a imagem, né? Quando se aproxima, muito obrigado. O que acontece? Distorce tudo. Os pixels vão embora. Parece exato. televisão com tubo. Exato. Para quem não sabe, você já sai do a PlayStation televisão- 5 e vai pro Atari. Um negócio, o telejogo fio, lembra? Isso, telejogo fio. Sim. Então você não tem noção do que está sendo feito. Uma sugestão até para o Textor, ele ia se divertir muito com isso. Compra a tecnologia e refaz todos os impedimentos marcados no Brasileirão com a tecnologia para ver Quem ganhou, perdeu. quem ganhou e quem perdeu. aí- Porque eu te garanto que muda a maioria. Porque você não sabe. Quem está no VAR, que está ali naquele momento, precisa dar uma resposta. Isso. Só que ninguém Pressionado, sob questão. Não dá pra Ninguém culpar pode o cara. garantir que a resposta de hoje, de ontem, de qualquer estádio que não tenha tecnologia decente, que nem a gente está vendo nos Jogos Olímpicos, né? Pum, o negócio você falou, bom, ninguém fala nada. Está ali, se é 1 milímetro e vale para todo mundo, está tudo bem. Todos os milímetros serão respeitados. O problema é que este milímetro aqui pode passar para cá, o outro Porque milímetro. eu acho que assim, e não é má fé. Então, não é má falta fé. de tecnologia. Eu acho que é muito importante dizer isso, e esse jogo é um bom exemplo disso, porque assim, é óbvio, quando a gente vê o cara traçando a linha, a gente vê, ele põe um pouquinho para a direita, põe um pouquinho para a esquerda, e a gente vendo fala, tanto aqui como aqui, tudo bem, vai valer. aceitável. Só que assim, eu só quero fazer o adendo, que é o seguinte, Fecha só pra gente falar do Abel. se eles estivessem mal intencionados, se o VAR estivesse mal intencionado ao dar o impedimento do Flaco Lopes, como que um VAR mal intencionado não chamaria o árbitro para olhar o pênalti para o Flamengo? Sim. Então, é isso que eu quero dizer. Se o VAR está mal intencionado, Ele faz o serviço completo. ele faz completo, ele vai fazer só para um lado. E o VAR, estão reclamando do VAR nas duas pontas, que não chamou para o pênalti e que anulou o gol do Palmeiras. Então não é má intenção. Por falar em VAR, desculpa, gente, só tô na correria aqui porque falta muito pouco para acabar. Galera, é o seguinte, eles vão falar ali do Abel, o Abel foi expulso, bem expulso, né? Meteu a mão na sacola e fez gestos obscenos, né? Foi bem expulso, cara, é isso aí, não pode ter... Não tem essa de passar pano, não. O cara fez um movimento daquele lá, cara, e quer passar pano. A Leila, uma mulher, passando pano pro Abel Ferreira, falando que ele não fez nada demais. Como assim, cara? Nossa, isso sim é passar pano, né? Vamos falar aqui do Flamengo, cara. O Palmeiras está eliminado, graças a Deus, passamos num sufoco, mas passamos. Vencemos o primeiro jogo, jogamos bem. O Palmeiras jogou mal pra caramba, né? Foi detonado pela imprensa também no primeiro jogo. O Palmeiras deu 2 chutes a gol pra fora do gol, né? O Flamengo pelo menos finalizou no gol 5 vezes nesse jogo. Jogou bem? Não, longe disso, muito mal. A culpa é de quem? De todos. Do Tite, dos jogadores, todo mundo. Jogador em campo, Arrascaeta mal, o Ayrton Lucas muito mal, Érico Pulgar mal, Alan horroroso. Aí você pega o Léo Pereira errando passe pra caramba, Fabrício Bruno parece que não estava naquela intensidade toda, não estava na velocidade 100% que ele tem, né? Você pega o Matheus Cunha, perdido no gol, saindo atrasado, tomando gol. Cara, o time inteiro jogando mal, cara. Time inteiro. Ninguém conseguiu jogar nada hoje. A bola não chegava no Pedro. E daí as lambanças da arbitragem, né? Pelo menos um pênalti você pode cravar que não foi dado para o Flamengo. Essa do Murilo esticar o braço e a bola bater no braço dele. O Pedro já estava ajeitando o pé por baixo para dominar a bola e chutar no gol. Então, o Murilo, ao colocar o braço na horizontal, o braço reto, a bola bate no braço dele, tira a bola do Pedro. Então, isso é pênalti, cara. Eu já vi pênaltis dados muito menos que esse. Lances bem menos e deram pênalti. Um lance absurdo. Não, cara, aí você me pergunta, será que é má fé?
Será que é ruindade? Será que é... O que que é? Fala pra mim, os caras têm a imagem. Qual a interpretação? Chama, cara, chama. Pra que a gente paga esse... A gente não, né? Pra que os clubes pagam o VAR? Pra quê? Quem que você acha que banca o VAR? Os clubes. E por que eles agem assim? Ah, cara, pelo amor de Deus, né? Arbitragem toda rodada apronta, galera. Então é complicado, cara. Agora o Tite mexe mal pra caramba. O Tite insiste em Haaland. O Tite coloca o Matheus Cunha numa decisão dessa contra o Palmeiras. Haja paciência, viu, cara? Haja paciência. E na hora de mexer, o Tite mexe errado ainda. Cara, como tem medo. É muito medroso, cara. O Tite tem medo de vencer. Que é isso, cara? Pra que jogar como time pequeno assim? O Flamengo passou vergonha. Cara, fez o mesmo papelão que o Palmeiras fez lá no Maracanã. A mesma coisa, cara. Foi pra não perder, sabe? O time vai pra não jogar bola, vai pra não perder. Que vergonha, que vergonha. O Tite tem que repensar, cara. Tem que rever seus conceitos aí, porque ele tem que escalar quem joga bem, cara. Não quem joga mal. Não tem condição do Wallace ser titular desse time. Não tem condição. Não tem. Se você tem o Léo Ortiz, que é muito melhor que ele, cara. Pena que o De La Cruz se machucou, né? Fez uma falta tremenda. Ele deve estar de volta agora, fim de semana, pelo Brasileirão, no jogo aí contra o próprio Palmeiras, lá no Maracanã, domingo às 4h. Valeu, galera. Tamo juntos. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui.